Os lamentos da turma que ataca o presidente Jair Bolsonaro e é a favor do quanto pior melhor, provavelmente estão vinculados aos bilhões que o atual governo cortou de verbas para meios de comunicação e para grandes artistas. Isso sem contar os esquemas corruptos, que o Brasil se acostumou a ver semana após semana. A questão é que, quer eles queiram, quer não, ações na economia brasileira tem beneficiado gente do mundo real. Aquelas pessoas que vivem fora da bolha da esquerda e da mídia militante. Em 2019, por exemplo, houve a implementação do novo FGTS, que foi a maior reforma estrutural da história do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com a mudança, os beneficiários passaram a ter direito ao saque imediato, com a possibilidade de retirar até R$ 500 por conta do FGTS, ativa ou inativa. A outra novidade foi o saque aniversário, com opção para sacar uma parte do FGTS todos os anos. Ainda em 2019 foi aprovada a nova Previdência, que garantiu a maior reforma estrutural da história. No mesmo ano, houve a revisão do contrato de cessão onerosa, que estava com as negociações travadas desde 2014. A iniciativa possibilitou o maior leilão de petróleo do mundo. Nesse mesmo ano, foram arrecadados quase 70 bilhões de reais, o maior valor já levantado no mundo em um leilão do setor de petróleo, em termos de pagamento de bônus de assinatura, que é o valor que as empresas pagam pelo direito de exploração. O primeiro ano de governo Bolsonaro também foi marcado pela modernização das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. O objetivo das medidas: garantir segurança do trabalhador e regras mais claras e racionais, capazes de estimular a economia e gerar mais emprego. Para ampliar o acesso ao crédito, reduzir a taxa de juros ao tomador e fomentar inovações financeiras, foi criado o novo cadastro positivo. Segundo o relatório do Banco Central, divulgado 2 anos após a implementação das medidas, houve queda de 10,4% na taxa de juros para novos clientes que aderiram ao cadastro. Já a Lei de Liberdade Econômica foi criada para levar melhoria para o ambiente de negócios, com garantia de desenvolvimento de atividades econômicas, trabalho, geração de reservas e investimentos sem a interferência excessiva do Estado. Ou seja, desburocratizando a vida do empreendedor brasileiro. Além disso, em 2019 foram adotadas medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, maior flexibilidade e redução dos custos no crédito. Já a Lei do Contribuinte Legal, que regulamenta o Instituto da Transação Tributária, foi sancionada em 2020, com a finalidade de permitir aos bons pagadores, ou seja, aqueles que, muito embora não possam momentaneamente pagar dívidas por conta de crises como a da pandemia, não são envolvidos em crimes e fraudes. Não se pode esquecer também da nova Lei do Agro, convertida na Lei 13.986 de 2020. A medida trouxe novidades para o agronegócio, para fomentar o crédito privado ao setor por meio da criação de novos títulos de crédito e garantias mais robustas, tudo para conferir maior segurança ao credor, de modo a tornar o crédito mais acessível. E que tal um apanhado de 2020/2021, considerado o biênio mais reformista do Brasil desde a redemocratização? Para começar, vamos falar do novo Marco Fiscal, que contempla a Lei Complementar 173 de 2020, Lei de Assistência aos Governos Estaduais e Municipais, que serviu para impedir aumento de salário para funcionários públicos por 2 anos, durante 2020 e 2021, devido à crise provocada pela pandemia. Outra medida aprovada foi a Lei Complementar 176 de 2020, com resolução do passivo da Lei Candir. A regra, criada em 1996 pelo então deputado federal Antônio Candir, foi marcada por um impasse que durou mais de 20 anos sobre as entregas temporárias estabelecidas pelo texto, referentes à isenção no pagamento dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre as exportações de produtos primários, como itens agrícolas, semi-elaborados ou serviços. Houve ainda a sanção da Lei Complementar 178 de 2021.
que estabeleceu um programa de estabilidade fiscal de estados e municípios, criando condições mais favoráveis para a quitação de dívidas com a União, amparado no preceito da transparência. Teve ainda a promulgação da PEC emergencial, ou PEC 186, de 2019, que foi transformada na Emenda Constitucional 109, que permitiu ao governo federal pagar, em 2021, um novo auxílio emergencial para a população vulnerável afetada pela pandemia. E mesmo em meio a todas as dificuldades provocadas pela crise sanitária, houve defesa e manutenção do teto de gastos. Já em relação às reformas pró-mercado, teve o novo Marco Legal do Saneamento, considerado o maior programa ambiental do mundo. Criado com o objetivo de tratar água para mais de 100 milhões de pessoas e esgoto para 35 milhões de indivíduos, o programa também foi aprovado com o propósito de zerar os lixões a céu aberto. A nova lei de falências é mais uma que está na lista das reformas. A atualização das regras teve o intuito de dar mais fôlego para a recuperação de empresas em dificuldades financeiras para permitir a manutenção dessas entidades no cenário econômico, de modo a gerar emprego, renda e riquezas para o país. Já a nova lei de licitações foi criada com o intuito de otimizar os processos licitatórios do país, garantindo mais agilidade para a compra ou a contratação de bens e serviços, bem como mais transparência para todo o processo licitatório. Teve também a implementação da FIAGRO, o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais, com o objetivo de captar recursos de investidores para aplicar em ativos do agronegócio. E não podemos esquecer também do decreto que regulamentou o CPR Verde, ou Cédula de Produto Rural, uma alternativa de mercado de adoção imediata e em larga escala de pagamento por serviços ambientais. A finalidade deste instrumento é fomentar todas as atividades envolvidas na cadeia produtiva, comercial e financeira do agronegócio, uma vez que permite ao produtor rural negociar sua safra de forma antecipada. Outro destaque foi a conquista da autonomia do Banco Central, discutida há décadas no país. A aprovação do projeto veio para gerar mais credibilidade à instituição devido à não interferência política e, com isso, garantir estabilidade na economia. O novo marco cambial foi sancionado tendo como alvo a modernização da antiga legislação de 1935. Entre as vantagens, a norma foi instituída para facilitar a compra e a venda de moeda estrangeira, de modo que outros agentes pudessem fazer parte do projeto e não apenas bancos e corretoras. O novo Marco do Gás, entre outras medidas, foi aprovado para ampliar o acesso de vários agentes do setor à comercialização do gás natural por meio de autorização. Teve também a aprovação do Marco Legal das Ferrovias, criado para aumentar investimentos privados no setor ferroviário. O novo Marco Legal da Cabotagem, conhecido como BR do Mar, foi desenvolvido para ampliar a oferta e a melhoria da qualidade do transporte aquaviário e o aumento da competitividade das empresas brasileiras de navegação. O novo marco das agências reguladoras teve como principal meta a criação de um regime uniforme, na medida do possível, para disciplinar a atuação de todos os órgãos com função regulatória, que possam ser qualificados como agências reguladoras. A aprovação do novo Marco Legal das Startups apresentou medidas de estímulo à criação de empresas inovadoras e estabeleceu incentivos aos investimentos por meio do aprimoramento do ambiente de negócios no país. A criação das contas digitais garantiu o pagamento de benefícios sociais para milhões de brasileiros. Vale destacar, sem a cobrança de taxas de manutenção. Um outro texto aprovado foi o da MP da Eletrobras, criada para viabilizar a privatização da empresa. Foi criada ainda uma medida provisória com o objetivo de modernizar e desburocratizar o ambiente de negócios no Brasil, melhorando a posição do país no ranking Doing Business do Banco Mundial. Importante destacar também a implementação do 5G e várias outras concessões de aeroportos, portos, estradas e autorização de ferrovias.
Embora 2022 seja ano eleitoral, o país espera que pautas importantes sejam aprovadas. E existe a esperança de que isso venha a acontecer, pois agora, com o presidente no PL, Bolsonaro tem a maior bancada da Câmara. Com informações direto de Brasília, Andréa Luiza Matias, para a TV JCO.